Muito boa tarde, me chamo Gustavo Bertanha. Hoje eu vou abordar aqui um tema que foi discutido, né? Que eu sempre trago do fim de semana e eu falo com muitas mães, inclusive, e uma coisa que pegou muito ali para trazer isso daqui foi a forma como elas estavam pensando, né? Que criam os filhos ali no caso, algumas muito firmes, né, no afirmar que não, a forma como eu estou lidando com ele, né, algumas sem o pai, né, e eu sempre explico assim, a figura masculina ela é muito importante, né, na criação, na figura masculina, se eu não coloquei nem o pai, mas voltado mais para esse lado da criação e do comportamento. Então tem a forma como eu vou falar, né, tem a forma como a criança vai absorver o assunto. Então são dois pontos então, né? Que nem eu gosto de sempre citar um exemplo, tem o Pedro e João, né? Eu brinco ali numa brincadeirinha ali, eu chuto a bunda do João, né? Ele dá uma cambalhota, levanta, sorri, sai correndo, brincando, nada na cabeça dele foi. Aí eu chuto a bunda do Pedro e Pedro dá uma cambalhota ali e levanta se questionando por que eu tomei um chute desse. Mas não é um chute agressivo, é um chute de brincadeira, né? Tipo uma brincadeirinha ali assim. E ele vai questionar aquilo, será que eu não sou bom o suficiente? Será que tem que indagar hoje em dia, né? Sempre eu vejo até a forma como o Karnal coloca, né? Que precisa indagar bem as palavras, porque antigamente, né, o professor dizia, as pessoas sentavam e ouviam, existia uma hierarquia. O palestrante está falando, todo mundo senta. Hoje, não que não possa ser questionável, mas antigamente sim. O professor antigamente, você encontrava com ele no lado da rua, você não estava nem fazendo nada, você já atravessava a rua para o outro lado. Existia esse respeito. Hoje em dia não se tem mais um respeito, né? A criança, antigamente, falavam, a mãe chegava na escola, né? Falava, sua mãe tá aí na sala. A criança falava, vou me despedindo de vocês, porque amanhã é possível que eu não volte. Porque existia uma coisa muito forte, entendeu? De a mãe se estar ali, nem sabia porquê, e já era polvoroso. Hoje em dia, se a mãe está lá, a mãe vai lá questionar, né? Aquela parte, né, da criação, por que é a professora, o que você está querendo com meu filho, né? Vai confrontar a criação. Então, isso daí é uma coisa que ficou muito pesado, né? Que está gerando esse assunto aqui, que é a forma de como criar, né? De como era antigamente, né? Que eu volto agora naquela parte que eu não terminei ali, né? Que eu dei essa ênfase aqui, de Pedro e João, que é a forma como cada um vê, né? João saiu sorrindo, Pedro se questionou. A atitude de quem falou da superior, né, era a mesma, só que a forma da interpretação foi diferente. E a forma como é lidado isso hoje no colégio, né, na escola, como que, ou até aquela forma, ai, meus pais não me deram e hoje eu vou dar tudo para os meus filhos. Tem até uma charge, né, que é uma criança num trono e a mãe, né, questiona, a mãe chega a questionar falando assim, o que mais você quer? Porque a criança, ela tá abarrotada, né, de presentes e coisas, brinquedos, tudo, ela tem tudo. E aí a mãe, né, fala com o filho no trono, fala, o que mais você quer? Aí a criança fala, limites. É a única coisa que ela não tem. Que hoje em dia, porque se enche o saco a criança, você dá o telefone, ela, né? Então
você pegar uma responsabilidade. Por isso que eu falo, para ter um filho hoje é uma coisa muito complexa. Deveria, para antes de ter um filho, ter que passar por um curso, né? Então é isso que uma coisa que eu trouxe esse assunto aqui, porque é de extrema importância, porque tem mães que afirmam que está tudo certo, apesar de ela não entender a forma como ela fala, o que gera. Um exemplo, imagina uma comida que você não conhece da Suíça. Como que eu vou pensar na comida, Gustavo, que eu não conheço? Não sei nem imaginar ela, porque eu não tenho nenhum começo ali para eu, né? Não é nem invente, é imagine algo que você não conhece. Exato, é mais ou menos isso. O que faltava ali, quando eu conversei isso, era: eu não conheço e eu estou fazendo as coisas. Era isso que a mãe estava me dizendo. Como eu não sei, né, o que a minha fala pode gerar e como o comportamento dele, então eu posso fazer uma coisa. Se eu tenho conhecimento, eu pelo menos eu posso da minha parte já introduzir ali. Agora, como a criança vai responder, o autoconhecimento, né, essa parte da inteligência emocional, esse é o brilho, porque você sabe ter o quê? Leitura. Ou seja, pelo comportamento do que você colocou, você vai receber, você vai ter um feedback daquela criança da forma como ela está lidando com aquilo, entendeu? Então é muito mais simples. Então você começa a entender a forma como ela está falando e como ela está correspondendo da maneira como você passa isso para ela. Isso tem muita importância, isso é de extrema importância, porque ali você tem total controle, né? Entre aspas, não é 100%, mas você tem um ótimo controle da condução que você está tendo do seu filho. E eu percebi que tinha muita gente que não ligava para isso. Porque é o seguinte, que eu falo para meus alunos: olha, eu vou ensinar você a bater e a defender. O defender é de extrema importância. A partir do momento que você souber defender e um soco entrar, entenda uma coisa: a culpa já não é mais minha, é sua. Porque agora você já é ciente, você já sabe defender. É a mesma coisa. A partir do momento que você está ciente daquilo, você já passa a levar uma culpa, né, da situação. Como a metáfora que eu usei. Imagine um prato que você não conhece. Agora você já sabe porque eu falei. Imagine um prato que tenha tal coisa e tal coisa. Então agora você já sabe imaginar esse prato. Por mais que você não saiba fazer ele ali, você já vai formular ele na sua cabeça, entendeu? Então é de extrema importância ter esse conhecimento, porque cada um é um, né? A criação é única, então é muito importante aquilo, conhecer, né? O autoconhecimento e saber do feedback do que está acontecendo, para você evitar certas frustrações futuras, né? Que é o que geralmente muitos pais dizem. Uma outra charge que eu vi também, tem duas celas, né? E o pai tá se perguntando na cela assim: onde foi que eu errei? E o filho tá na cela ao lado, fala: pai, eu tô aqui. Você entendeu? Às vezes o próprio pai não dá atenção pro filho. Aquela charge representando o quê? Que tem o filho, mas não tá presente, não tá ali. Você vê que extremas revoltas de adolescente, essas coisas são exatamente porque é a falta da compreensão. Ah, mas adolescente não tem voz, não tem que não sei o quê. Mas é de extrema importância você passar a compreender, saber lidar com isso, saber conviver com a criança, saber o que ela está pensando, como. Não é dar tudo é exatamente aquele charge. É tirar limites. Você vai criar um monstro. Porque quando lá na frente ele não tiver, né? Hora que você criou ele para ser livre, né? Quando ele deparar com a vida, olha só, a vida que a gente vive é extremamente cheia de obstáculos.
cara, a hora que ele der de cara com a vida, vai ser uma bateção de cara e vai ser uma frustração tão grande. E aí entra em depressão, né? Aí entra N coisas de problemas, bebidas, drogas, porque você sabe, bebida e droga de início é uma diversãozinha. Mas como ela, né, abstém os problemas seus, ela desliga você, ela é chamada de fuga. Que as pessoas chamam de vício, mas não é vício. A pessoa, digamos assim, se encaixa, né, naquela coisa maravilhosa que é o quê? Não enfrentar os problemas. Ela não foi feita para isso. Ela não foi educada. A vida inteira dela não foi educada para enfrentar problemas. A vida inteira ela teve tudo, né? Ai, começou a encher o saco, toma o telefone. Ai, que não sei o que, toma. Ai, que não sei o que lá, toma. O que que ela queria dizer? Quando eu der um chilique, eu tenho o que eu quero. Quando ela der um chilique para a vida não vai dar o que ela quer. Aí há a parede e há o contato. Aí é que tá, entendeu? E isso que eu conversei, muitas pessoas se interessam e tem muitas pessoas que são muito cabeça duras, que falam assim, eu sou o pai e a mãe, né? É assim que eu crio, que não sei o que e tal, mas eu falo, olha, certos comportamentos, do jeito que eu tô explicando. Ah, não, é assim mesmo. E é engraçado que eu falo, conhecimento não está para todos, que às vezes você conversa com um tipo de pessoa assim, e a pessoa acha que você está confrontando ela. Claro que eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, é assim que eu aprendo, é assim que eu faço cliente, eu sempre peço permissão, né? Caso esteja rolando um assunto desse. E você vê que às vezes a pessoa sente aquilo, né? Ela se sente meio acuada de não querer fazer, ou de ver que você tem razão em alguns certos pontos. A pessoa meio que se afasta. Vê o compromisso e não quer saber do compromisso. Tem uma prova para estudar, deixa pra lá. Isso que eu fico impressionado, porque quando eu estudei isso, eu vi Freud falando assim, a mulher é incapaz de amar a não ser ela e o filho, porque foi ela que criou. E aí depois que eu converso com a pessoa, eu falo assim, e nem o filho, né? Ou seja, a maior prova, né, de tudo é se você não consegue fazer por você, pelo outro, esquece. Por isso que eu gosto sempre dessa coisa de leitura. Isso eu transfiro até para a vida. Se você pede algo ou espera algo de alguém, você vê que aquela pessoa não faz por ela, muito menos por outra pessoa ela vai fazer. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês me contatem, tá? Um grande abraço, até!